tertúlia. O meu boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de julho de 2014, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3085. Ele tem 5 páginas, 38 logias e 12 máximos. O tema é Escola de Despertos, da Conscienciocentrologia. Quem escreveu o verbete é o nosso professor Alexandre Nonato, super veterano. Eu acho que ele dispensa apresentações, mas nós vamos seguir o protocolo aqui. O professor Alexandre é jornalista, graduado em Comunicação Social, mestre em jornalismo, brasileiro, natural de Piracicaba, São Paulo. Voluntário da Conscienciologia desde 1995, é docente em Conscienciologia desde 1997, autor do livro JK e os Bastidores da Construção de Brasília sob a ótica da Conscienciologia, em 2010, e coautor do livro Inversão Existencial, em 2011. Ele é tenepsista desde agosto de 2010 e EPICOM desde abril desse ano, abril de 2014. Definologia. A escola de despertos é um ambiente intrafísico específico ou instituição conscienciocêntrica multidimensional, otimizado ao desenvolvimento da autodesassedialidade permanente total, que é a autodesperticidade, a partir do parapsiquismo interassistencial. O holopensene pessoal da desperticidade, os ortopensenes, a ortopensenidade, a retilinearidade autopensênica, o holopensene da anticonflitividade, o hábito cotidiano de avaliar a autopensenização, o ato de treinar a pensenização do ser desperto no dia a dia, o desenvolvimento da autovigilância pensênica ininterrupta. A escola de despertos, a tríade da autodesperticidade, o domínio das energias a partir da interassistencialidade, o ato de antefruir o próximo patamar evolutivo, o planejamento da diminuição da taxa de erros pessoais, a eliminação dos travões da autodesperticidade, a pseudo-imperturbabilidade evidente na anticosmoética pessoal, o momento de viragem pessoal na escala evolutiva das consciências, a anticonflituosidade desenvolvida a partir da autocrítica, a autoconscienciometria na condição de pilar da escola de despertos, a autoconsciencioterapia enquanto catalisador da autodesperticidade. O extrapolacionismo pré-despertológico, a prática da TENEPS visando o desenvolvimento parapsíquico, a eliminação da labilidade parapsíquica, o desenvolvimento da capacidade de desassim ininterrupta, o destravamento paragenético, a preparação pessoal para a TENEPS, para a prática da TENEPS 24 horas, o planejamento pessoal para a instalação da UFIEX. Aqui na argumentologia, no tópico taxologia, ele coloca pelo menos 10 ambientes catalisadores da autodesperticidade em ordem alfabética. Vale a pena dar uma olhada. E na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autodefesa energética, autogestão despertológica, autopesquisa despertológica, despertometria e tríade da autodesperticidade. Frase enfática. A escola de despertos é incubadora evolutiva ideal, destinada aos intermissivistas, neolíderes interassistenciais, inversores ou reciclantes, favorecendo a recuperação de cons magnos. Você já pensou em atingir a autodesperticidade nessa vida humana? Como encara a oportunidade de agilizar a evolução a partir da escola de despertos? Na bibliografia específica, ele cita uma fonte bibliográfica. Aqui na mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, nós temos Campi, instituição, incubadora, neoliderança, despertário. Planejamento, intermissivistas, anticonflituosidade, imperturbabilidade, autodesperticidade, ortopensenidade, parapsiquismo, autovigilância, autocrítica, despertologia, desassediologia, pré-despertologia, paraeducabilidade, energossomatologia e conscienciometrologia. Questionamentos. Alexandre, antes dos questionamentos, seria bom você dar um briefing aí para a gente, dar uma geral desse verbete, por favor. Tá certo. Bom, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade por estar aqui defendendo o verbete.
Esse verbete ele nasceu, na realidade, de uma transição de gestão que está sendo feita na Assinvex, a instituição conscienciocêntrica que trabalha com a inversão existencial na conscienciologia. E, desde o início do ano, eu e o professor Marcelo Pasculin, a gente está fazendo uma transição de gestão que vai ser proposto hoje em Assembleia Geral a votação, os nossos nomes para a coordenação geral, junto com uma equipe que está aqui presente hoje também. E, a partir daí, uma das ideias, desde o começo, quando eu chamei o Marcelo para coordenar comigo a Assinvex, é que a gente pudesse trazer mais o holopensene da desperticidade na Assinvex. De que forma? A Assinvex trabalha basicamente com algumas frentes. Uma delas é a inversão existencial, propriamente dita, então aquele jovem intermissivista que chega e ele quer aplicar a técnica da inversão existencial, já tem noção disso. O outro é aquele jovem que já não tem a possibilidade de trabalhar com a inversão existencial e vai trabalhar com a Ressex. Esse também é nosso público-alvo, a gente tem que acolher. E outro público é aquele que é o jovem, perdidão, né, intermissivista ou não, que nem sempre vai se fixar na conscienciologia, mas que também é um papel da Assinvex, pelo Mater Pensene, pelo Holopensene, acolher esse público. Por outro lado, a gente vê que essa questão da juventude é um problema sério, porque a juventude está ligada à inexperiência, à imaturidade, ao porão consciencial. E tudo isso tem uma relação profunda com conflito e autoassédio. Então, a ideia desde o começo, que eu comentei com o Marcelo, Marcelo, vamos tentar trazer esse holopensene de maneira mais presente aqui dentro da Assinvex. E a gente começou a ver, pelo curso de espertometria e outras frentes que a gente está abrindo dentro da Assinvex, que isso poderia se configurar em algo maior para fixar esse holopensene. E, na realidade, não é algo que é específico da Assinvex. Isso pode ser replicado, copiado e ser baseado para outros locais, né? Porém, na Assinvex, a gente vê isso como um ponto muito importante para o momento em que nós estamos. O momento em que iniciou as atividades do Serenário, o momento que se inicia outras frentes, um auditório sendo construído lá para que cabe 50 pessoas com cadeiras, mais pessoas só com cadeiras, mesas e cadeiras é menos, né? Mas, enfim, então, de uma certa maneira, essa condição estaria ajudando a assentar a própria equipe de voluntários, os alunos, dar um norte de uma forma que a pessoa sinta que ela possa caminhar para a condição de autodesassédio. Pensar na Invex numa condição que ela vai se desassediando cada vez mais. Então, por isso a proposta dessa condição da Escola de Despertos, que já vem sendo amadurecida há um bom tempo, e aí entra a equipe do campus, o Cristiano, que não sei se está aqui hoje, mas o Alexandre que eu estou vendo, o Ricardo e outras pessoas mais, que estão trabalhando nessa equipe, mexendo inclusive com a estrutura de algo físico, né, já pensando para futuramente ter na Assinvex, quem sabe, dinâmica parapsíquica, para ter uma série de outras infraestruturas dentro do campus, a própria sede nossa ser pensada para os voluntários, para os alunos, de uma maneira que lembre a desperticidade, remeta à desperticidade. Então, essa é a proposta, basicamente. Então, nós estamos falando de uma coisa que é projeto, porém não é um projeto que é teórico. Ele está sendo colocado em prática, ele está numa fase muito inicial ainda, porém, ele já é prático, ele já tem resultados concretos. Mas ainda há muita coisa para ser feita. Eu acho até que, possivelmente, em 2 anos, 4 anos de gestão, mesmo que seja reaprovado, reeleito, não vai ser possível fazer tudo. Tem muita coisa para ser feita. Então, é um trabalho que se inicia para a posteridade, para passar o bastão para outras pessoas, e a longo prazo, mas que muita coisa já pode ser feita de imediato. Em Fatologia, página 46, primeira linha, você pode falar sobre o Programa de Aceleração da Desperticidade, o PROAD, como funciona? Então, o Programa de Aceleração da Desperticidade seria interessante procurar a OIC, entrar em contato com eles, que é a Organização Internacional de Consciência Terapia, que é a IC organizadora principal desse programa. É um curso que, no meu ponto de vista, hoje é o mais avançado com relação à desperticidade, até pelos pré-requisitos que se apresenta. Então, a pessoa, são 10 participantes no máximo que podem, tem lá na equipe 2 consciencioterapeutas, 2 conscienciômetras, e como pré-requisito exigiria a pessoa ter já passado pelo Conscienciobaia, preenchido aquele gráfico 360 graus do conscienciograma, ter feito consciencioterapia, ter código pessoal de cosmoética e outras séries de pré-requisitos que é para a pessoa chegar ali numa condição em que ela já está pensando
na desperticidade em 3 anos, mas já calçado em questões de vivência pessoal também rumo a isso. Então, ele tem com frequência, regularidade. Na internet você pode encontrar vídeos do professor Alexander Steiner e do professor Djalma Fonseca falando sobre isso. Eu penso que vai ter uma turma em breve, eu não sei se já está fechado, mas é interessante procurar a OIC. Do meu ponto de vista, é o curso mais avançado que tem hoje sobre desperticidade. E acho que é interessante complementar que esse curso nasceu no mesmo dia que o professor Valdo, junto com os amparadores, propôs esse desafio da desperticidade em 3 anos. Ele falou que teria que ser feito um curso capitaneado pelas pessoas da equipe do ECP2, porque essa proposta foi feita dentro de uma reunião de qualificação das equipes do ECP2. Então, ele foi pensado dentro desse objetivo, o que fazer para justamente acelerar a desperticidade. E ele é todo nos modos de consim-cobaia, né? A pessoa, ela realmente vai enfrentar essa condição para ver em que nível que ela se encontra, e ela dá nota para ela mesma e para os outros também. Ela recebe notas e dá notas como se fosse vamos dizer assim, um exercício de evoluciólogo, para tentar ver o nível evolutivo daquela pessoa. Ela já está mais próxima da desperticidade, já passou em algumas coisas, ela está aquém. Então, eu acho também que é um curso bem avançado. Esse vídeo que o Pedro está falando, esse momento, aliás, que o professor Valdo propôs, existe um vídeo na internet, no YouTube, é só colocar qualificação ECP2, e esse vídeo na íntegra do professor Valdo propondo a questão da desperticidade em 3 anos, pode ser visto, então, por qualquer um de vocês na íntegra. E aí é interessante verificar isso daí, porque foi onde nasceu justamente a proposta do PROAD. Eu lembrei também que você comentou lá no debate que a gente fez, que saiu um artigo recente justamente do professor Djalma e professor Albert, falando sobre a experiência das 2 primeiras turmas, se não me engano, do PROAD, né? Exatamente. Vale a pena dar uma olhada. Em Estrangeirismologia, página 45, primeira linha. De que forma podemos desenvolver a predominância da personalidade strong profile no nosso cotidiano? Ou esta é uma característica inata? Pode ser inata. Agora também pode ser desenvolvida. Eu vejo que a questão da personalidade, strong profile, tem vários aspectos. Um deles é a questão do posicionamento. Eu sou uma pessoa posicionada, eu sou uma pessoa que tem dificuldade com isso, eu sou mais pusilânime. Uma outra condição que entra nisso seria a própria resiliência, a capacidade de resiliência pessoal. Ou seja, como é que ela lida com momentos difíceis, adversidades, contrariedades. Isso também é uma característica do Strong Profile, mas são muitas características, né? Agora teria que ver, eu penso que com relação à desperticidade, 2 que têm uma relação profunda, tem muito mais, mas que me vem em mente agora seria o posicionamento e a resiliência. Dá para pensar bastante tempo aí sobre isso. Ainda em Fatologia, página 45, primeira linha, de que maneira podemos otimizar o domínio das energias a partir da interassistencialidade? Eu vejo que o principal aspecto para desenvolver o domínio das energias é através da interassistencialidade. Não apenas no nosso quarto ou aplicando técnicas, porque, veja, até estava vendo na internet essa semana umas questões bem engraçadas, né? Uma pessoa lá comparando a técnica do EV com técnicas chinesas, com técnicas de outras pessoas, da Robert Monroe, sei lá o que, tudo mais e tal. Ok, a pessoa até pode achar parecido, achar que tem relações e tudo mais. Mas a diferença grande do paradigma consciencial é que a gente entra o fator da multidimensionalidade e da interassistencialidade. Então, nesse caso, é muito importante ver, porque existe um princípio na conscienciologia que o amparo está onde há assistido, onde há pessoas para serem assistidas. E dentro disso, então, é muito importante fazer essa relação, porque o trabalho com as energias ele é muito importante, mas ele precisa ser prático, ele precisa de um pragmatismo. E ele acontece, ele é testado, colocado em xeque na prática, através da interassistencialidade. É ali que a pessoa vai ter revertérios, é ali que a pessoa vai sentir a pressão, é ali que ela vai ser testada, é ali que vai vir contra-pensenes contra ela, e aí, de fato, ela vai começar a trabalhar com as energias dela, não apenas com essas técnicas, mas com a pensenidade dela, com a retidão cosmoética, com o posicionamento, porque domínio das energias exige trabalhar com as energias, com as técnicas que nós conhecemos, todas que forem possíveis, mas também exige uma série de outros aspectos de integração da nossa personalidade, que sem isso não há domínio das energias. Então esse é um ponto muito sério que eu vejo em relação à desperticidade.
Em fatologia, terceira linha, poderia comentar sobre o destravamento intraconsciencial, o destravamento na convivência grupal e o destravamento dos trafores ociosos? O que promove tais destravamentos? Eu vejo que é a interassistencialidade. A pessoa tem que começar a se mexer para não ficar muito encruada, não ficar muito com ela mesma e começar a se doar mais, começar a ser mais útil para os outros. O trabalho voluntariado está aí para isso. Então, eu vejo que a interassistencialidade é uma excelente oportunidade para esse destravamento, porque a pessoa vai ver que há pessoas com carências, deficiências, lacunas muito maior que a delas. Não que ela não tenha, mas ela tem muito a oferecer, muitas vezes, e está reclamando em cima de um pote de ouro, pedindo esmola, né? Então, isso aí eu vejo que a interassistencialidade é um bom aspecto para a pessoa começar a colocar em prática e se destravar. Falando em voluntariado, em voluntariologia, página 46, o voluntariado na escola de despertos. Quais os critérios para ser voluntário da escola de despertos e onde seria a base intrafísica da escola? Seria possível ter um método de ensino à distância, EAD? Então, a gente colocou isso porque certamente é algo que vai ter que aparecer. Hoje nós não temos, vamos dizer assim, voluntários específicos da escola de despertos, porque ela está iniciando e nós estamos fazendo passo a passo alguns aspectos. Hoje nós consideramos que todos os voluntários da Sinvex são voluntários da escola de despertos, né? Embora a gente possa dizer, no sentido lato sensu, que toda instituição conscienciocêntrica é uma escola de despertos. Então, no sentido estrito sensu, é o nosso esforço com relação ali à Sinvex para fazer algo cada vez mais específico, remetendo a esse holopensene. Eu acho que o bacana é assumir essa condição, né? Isso. Eu lembro que nos 700 experimentos, lá tem um capítulo que o Sovaldo coloca, que o ideal seria toda IC ser constituída de seres despertos, né? Que é o que nós estamos tentando caminhar. Mas na hora que você assume, coloca uma plaquinha lá, banca essa situação, é diferente, tanto pessoalmente como grupalmente. Porque, por exemplo, vamos supor que essa pessoa seja voluntário do IPC, ou vamos supor que alguém aqui seja voluntário do CAEC. São voluntários da escola de despertos. Isso aqui, essas instituições são escolas de despertos. Uhum. O que nós estamos fazendo força lá na Sinvex é tentar consolidar algo mais específico, algo mais especializado, e que pode ser também priorizado por todas as ICs. Então, nessa fase que nós estamos, no sentido de estar criando uma base para cada vez mais, e aí talvez um momento vai ter voluntários específicos dessa escola de despertos. Mas no momento é muita relação. Até aproveito para dizer, né, que é uma coisa muito interessante, teve uma oportunidade que a gente escuta algumas coisas sobre a Sinvex, né? Então, por exemplo, porque os inversores ficam lá teorizando, não sei o que lá, fazendo pesquisa no Greenvex, e quando tem que carregar a caixa, aí não sei o que lá, tira o corpo fora. Olha, eu quero dizer que a Sinvex tem muito trabalho braçal para ser feito, tá? Então, para essas pessoas que pensam isso, convidar a todos para aparecer no campo de Invexologia, porque o que a gente mais teve que fazer agora para preparar esse evento foi fazer faxina, cortar grama, limpar cocô de cachorro. Então, são coisas desse tipo que tem que ser feitas nesse momento. Levantar parede, pintar, enfim, uma série de coisas que um campus exige e pela nossa infraestrutura hoje não tem quem fazer. Então, algumas coisas a gente pode contratar, outras tem que ser a gente mesmo. Então, isso é muito sério porque a Sinvex está no momento hoje de muita mão na massa. Por outro lado, o nosso foco, ele continua sendo mental somático, na desperticidade. Então, esse foco, esse equilíbrio, nós temos que manter cada vez mais. E aí, então, até aproveitar, não só essas pessoas, mas todo mundo que tiver interesse, conhecer lá o campus de Invexologia. As portas estão abertas, hoje, inclusive, é o último dia de congresso. Quem quiser ir lá visitar, ver como é que estão as coisas, nós estamos com o auditório novo, em projetos novos, vai ter assembleia hoje. Aparecer lá para conhecer, ver como é que está o holopensene, ver como é que estão as coisas, porque as coisas estão caminhando. Há muitos problemas ainda, a gente tem que mexer em muita coisa lá, a entrada precisa ser asfaltada, melhorada, e outras coisas mais, mas as coisas estão caminhando e a gente está com projetos para melhorar isso. Alexandre, na fatologia, na 6ª e 8ª linha, você poderia comentar autoassédio sem ingenuidade e anticonflituosidade desenvolvida a partir da autocrítica? Autoassédio sem ingenuidade. Eu acho que é assim. Desassédio sem ingenuidade. A pessoa tem que pensar cada vez mais no processo de autodesassédio, autoassédio,
com muitos pés no chão, vendo os detalhes, entende? Então, é aquela situação que às vezes, por exemplo, questão de fofoca, é um problema, entende? A pessoa escuta lá um negócio, aí vem um outro e fala isso, o outro aumenta, não sei o que lá, dali a pouco virou uma bola de neve, e aí estão te acusando de uma coisa que é uma atrocidade, uma barbaridade que você jamais falaria ou faria. Então, esse tipo de coisa é um aspecto de ingenuidade. Às vezes as pessoas não fazem isso por maldade ou por má intenção. E aí a questão do autodesassédio, do autoassédio entra nisso, porque a pessoa tem que ter ciência das consequências do que ela faz e do que ela fala, entende? De repente não ter entendido direito, interpretado mal, então, enfim, né? Fazer algo que seja profilático e não que contribua para aumentar mais o processo. E eu pensei essa atenção nós temos que ter cada vez mais, eu vejo isso. Eu pensei também nas cunhas mentais, que muitas vezes a gente não está atenta, né? E acaba negligenciando também, né? Por exemplo, coisas simples. Exatamente. Esse exemplo que eu coloquei da fofoca, por exemplo, é um caso, é uma situação de cunha. É uma cunha que se abre com alguma coisa que incomodou e dá abertura para isso, senão não ocorreria, né? Então, são vários aspectos. A gente tem que ter cada vez mais atenção com o processo de como que funcionam as coisas, o aspecto cultural, social, o nosso aspecto em ambiente de voluntariado, de trabalho, para que isso seja feito de uma maneira cada vez mais sem ingenuidade, entende? Nas consequências dos nossos atos. Você tem aí no último item da pensenologia o desenvolvimento da autovigilância pensênica ininterrupta, né? Isso cada vez mais, né? A gente ficar atento a isso. Olha, isso é fundamental, porque um ponto da questão do desassédio, da desperticidade, é cada vez mais ter essa atenção. Porque o que acontece? Qual que é a diferença do assédio para a escagem consciente? A escagem consciente, a gente tem cada vez mais essa vigilância ininterrupta. Tem que ter isso. Porque a pessoa, às vezes, até percebe a condição de escagem, mas se ela não se posiciona, se ela não toma uma providência, se ela não faz o que precisa ser feito, seja se posicionar, seja mexer com as energias, seja fazer o que tem que ser feito, ela entra no assédio, entende? Então, isso que eu vejo que é o importante. Essa vigilância ininterrupta, ela é um caminho inevitável para a questão da desperticidade, né? Então, eu vejo que na questão da manutenção da desperticidade, por exemplo, um grande desafio para mim está sendo isso. Não baixar a guarda em nenhum momento, porque na hora que você baixa e relaxa um pouquinho, vem com tudo para cima de você. E aí essa vigilância, não no sentido de autopunição, de autorrepressão, mas no sentido de não ser ingênuo. Aí faz o link com a outra questão que você comentou. Sim, que é do outro item aqui, né? Da 8ª linha. É o que você comentou anteriormente, né? Da ingenuidade. Entendi. Né? E a anticonflituosidade desenvolvida a partir da autocrítica, você pode comentar também? Isso aí está na 8ª linha. Eu vejo que muitos pontos de autoconflituosidade poderiam ser minimizados se a pessoa refletisse mais, se a pessoa pensasse mais, né? Então, isso é minimizado a partir da autocrítica, a partir da reflexão das posturas pessoais, o que pode ser melhorado. Então, veja, o professor Pedro citou aí a questão da revista Glasnost, né, que fala sobre o PROAD. Nesse artigo tem lá a questão da assunção de 10 pessoas que se consideram despertos, pelo menos iniciais. Está lá publicamente publicado, né, com nota que foi dada, tudo, e a posição pessoal, antes de mais nada, de assunção. Então, são 10 casos que nós temos, pelo menos hoje, aí na CCCI, no mínimo isso, públicos, de pessoas que se posicionam como despertos. Então, nesse caso, é interessante avaliar qual que é o perfil de cada um, qual que é o modus operandi de cada um. E todos esses têm aspectos a serem melhorados dentro das suas esperticidades, né? Então, por exemplo, a gente poderia perguntar, qual que seria a próxima meta desse povo? O FIEX? Entende? Então, a partir daí, a gente pode também começar a avaliar essas questões. Quem que já está mais perto disso? Quem está precisando melhorar outros aspectos? Né? Só mais uma pergunta. Na perfilologia, masculinologia e feminologia, você traz o item de mega inversor residencial. Poderia dizer que uma das principais metas da escola de despertos é formar mega inversor residencial? Essa foi uma questão de prova que caiu ontem, inclusive, e já é trazida pelo professor Valdo, já em vários verbetes, do mega inversor, que seria, depois você dá um find aí, tem vários outros verbetes que ele coloca o mega inversor como o inversor desperto, né?
Na exemplologia, na masculinologia, ele coloca como exemplo. E antigamente se considerava que isso seria a partir dos 46 anos. Exatamente. Certo? Que era 20 da desperticidade mais os 26 de maturidade biológica, né? É isso aí. E aí, com essa condição dos 3 anos, que foi feito até dentro desse holopensene do ECP2, que é um curso também para despertos, para ajudar nessa condição, e eu considero também muito o ponto da paralimpologia, da própria cognópolis, da nossa maturidade, tudo isso foi acelerando. Então a gente vai ter cada vez mais despertos, inversores e inversores despertos. Alexandre. Só um pouquinho, pensenologia, na terceira linha, o ato de treinar a pensenização do ser desperto, acho que você já comentou aqui, se quiser complementar alguma coisa. Tem um verbete, mega nível da autoconsciência, que é justamente essa proposta. Tá? Então, baixar esse verbete, que é um exercício, vamos dizer assim, um exercício técnica, de né? imaginação pessoal, onde a pessoa vai se colocar como ser desperto e treinar, exercitar isso. Então, a dica que eu dou é isso daí. É como o professor Moacir comenta, quer ser desperto, comece a funcionar como um desperto, comece a se comportar como um desperto. Né? É isso aí. Em fatologia, segunda linha, de que forma otimizar o planejamento da diminuição das taxas de erros pessoais? Eu acho que é começar pelo Código Pessoal de Cosmoética. É o melhor que você pode fazer. Tem muito material na internet sobre isso, vídeos explicando como se faz esse Código Pessoal de Cosmoética, que é você começar pelo mais grosseiro e aquilo que te incomoda mais e é mais recorrente e trava a sua evolução e a sua autodesperticidade. Começar a ver quais são esses travões da autodesperticidade, onde pega na cosmoética, onde pega os conflitos e começar a fazer um contraponto disso com algumas propostas, soluções a partir do Código Pessoal de Cosmoética. Se a pessoa não tem, começar a fazer isso com poucos itens. Se a pessoa já tem, aprimorar isso, ampliar isso, deixar mais específico, reciclar, né? Então é uma dica que eu dou. Nonato, a sua abordagem você trouxe com base nessa especialidade de conscienciocentrologia. Eu queria entender por que você optou por conscienciocentrologia. Foi uma opção em função de restringir isso ao aspecto de ambiente físico, que tem contexto com a multidimensionalidade, evidentemente, mas de materializar isso no intrafísico e a relação disso com a questão de uma instituição conscienciocêntrica. Então, nós falamos muito de desperticidade, mas o quanto que o nosso ambiente de instituições conscienciocêntricas realmente se volta para essa questão da desperticidade. Então, cada um faz isso por si, mas existem alguns cursos também, existem ambientes que favorecem isso. E aí a ideia dessa questão da escola de despertos é isso. Eu vou até passar aqui para o Alexandre e para o Ricardo, para eles falarem um pouco mais, porque talvez clareie essa ideia da questão do ambiente físico otimizando para a questão da desperticidade. Eles têm um material para mostrar aqui e tal, talvez isso fique mais claro. É importante a gente ressaltar a escola de despertos do campus de Invexologia, se quiser já poder mostrar para o pessoal, ela foi feita a partir da reforma, está sendo feita a partir da reforma da casa existente no campus. Né? Então, assim como o CAEC, quando foi comprado o terreno, nós herdamos uma residência, né, que era a residência da antiga chácara. No caso do campus da Invexologia, já moraram 4 duplas evolutivas. Há 2 anos atrás, a sede da instituição mudou para o campus. E agora a intenção é a gente transformar essa edificação pré-existente do campus na escola de despertos. Tá? Só tirar o clipe aqui que tem mais algumas imagens aí. Então, a casa que vocês estão podendo ver aí, ela foi remodelada para tirar um pouco o conceito de residência de chácara. Então a gente fez uma modificação conceitual na fachada e ela vai se chamar efetivamente Escola de Despertos. Como o Nonato falou, toda IC é, em tese, uma escola de despertos. Então, a primeira pergunta, quando o Nonato e o Pasculin chegaram, né, vamos fazer o projeto da escola de despertos. A pergunta é, qual a metodologia da escola de despertos? Entende? Então, assim, a grupalidade, no início, o professor Valdo falava muito nisso, na importância da grupalidade avançada, que começa com a dupla evolutiva, isso tende a levar a pessoa para a desperticidade. Então, toda IC pode ser uma escola de despertos. O que nós fizemos, em termos de projeto, foi adequar a residência, pode trocar a imagem, tem uma planta baixa, essa aqui é a imagem da recepção, o hall de recepção da escola de despertos. A gente está usando a ideia de clarabóias para iluminar mais o ambiente, né, botar iluminação natural.
Então, é uma transformação na casa para efetivamente se transformar na escola. Então, são setores tradicionais da instituição. Então, qual que é a metodologia? É o voluntariado. Então, o que a Sinvex está propondo, em termos de projeto da escola, nada mais é do que reforçar o holopensene do voluntariado e aí reforçar a especialidade individual da infecciologia com a mega meta da desperdicidade. Evidentemente, a planta baixa, aqui a gente pode ver o espaço de convivência, integração. Isso hoje é um trafor da instituição, a gente tem tido eventos de integração. E tem também o espaço de pró-desperdicidade, é um ambiente voltado para a reflexão da autodesperdicidade. Depois acho que o Nonato vai falar um pouco também da orientação, um serviço de orientação para a desperdicidade. Então, o projeto nada mais é do que isso, é uma reforma da edificação existente para abrigar a escola, né, no voluntariado tradicional da instituição. É isso, só para ver, se puder mostrar de novo pode ser essa anterior aí. Isso aí é a visão de trás, né, do que existe hoje ali. A gente chega pela frente, tem uma outra visão. Por trás, à esquerda, tem ali o auditório que foi inaugurado, tá, que é esse à esquerda. E à direita é a casa que precisa ser reformada, com uma série de questões e tal. Com o auditório já existente, mesmo assim, existe coisas para serem feitas ainda. Primeiro, tem coisas para aprimorar lá. Segundo, vai ser feita uma integração, uma conexão entre uma coisa e outra, né? Para manter um fluxo só ali nesse ambiente. É importante ressaltar também, vocês estão vendo aí fotos do Sinvex, que é o nosso auditório que já está funcionando. Como o Nonato falou, foi um grande trabalho de mutirão, muito energossoma colocado para fazer, literalmente, sair, em um mês, o auditório começar a funcionar para o evento. Houve uma doação da Reaprendência, da cobertura desse espaço de integração e da primeira residência construída já pelos voluntários, que é a residência do Cristiano. Entende? Então, essa doação foi o start dessas novas edificações que já estão funcionando lá. Eu quero reforçar só para os moradores de Foz do Iguaçu que hoje a Semana da Invex está aberta. Então, quem quiser aparecer lá à tarde, nós temos uma conferência, um debate final e em seguida vai haver uma assembleia geral onde nós vamos apresentar com mais detalhes esses projetos novos que nós estamos colocando, entre eles a Escola de Expertos. Outro que vai possibilitar chancelar isso, concretizar isso, é o projeto Morador Investidor, que o nome está sendo estudado ainda, mas seria a ideia de tentar financiar, colocar mais gente morando lá e tentar financiar essa escola de expertos. Então, está aberto, tá? Desde as 3 horas, pode aparecer ali, e 5h30 começa a Assembleia Geral, tá? A gente vai ser votado ali com a gestão e a gente vai apresentar rapidamente ali os novos projetos. Para quem quiser conhecer, não vai pensar que está chovendo, mas enfim, pinguinha de açúcar, então dá para aparecer lá. Outra questão é que hoje, às 19 horas, no fórum automático, a gente comemorar os 10 anos da instituição. Então, esse debate e essa Assembleia Geral, na verdade, em setembro, eles marcam a primeira década da Sinvex. A Sinvex está fazendo esse mês 10 anos. Okay? Então, um convite importante, quem está em Foz do Iguaçu, sente atividade do processo, pode ir lá nos conhecer, pode ir lá visitar o campus hoje. Okay? Fatologia, última linha. Poderia comentar e exemplificar a análise autocrítica despertológica a partir do manual da TENEPS? A TENEPS ela é muito importante para o desenvolvimento parapsíquico, para a interação com os amparadores, para que a pessoa avalie o seu nível de interassistencialidade, a escagem. Então, eu vejo que a TENEPS ela também é um momento para a pessoa fazer um balanço, uma reflexão de como foi o dia dela, de como está a autocrítica dela, o que ela pode melhorar. Se a pessoa não trabalha a sua autocrítica, a TENEPS dela começa a travar. Então ela começa muitas vezes não aproveitar o quanto que ela poderia aproveitar, ela começa a dormir com muita frequência na TENEPS, ela começa a sentir dificuldade de ter entrosamento com o seu amparador extrafísico. A TENEPS, então, é um excelente balizador para a pessoa ver se ela está caminhando rumo à desperdicidade. Eu não vejo uma coisa dissociada de outra. Em parafatologia, 6ª linha, o que é o destravamento paragenético e de que forma o desenvolver? Destravamento paragenético é quando a pessoa se posiciona, quando a pessoa começa a ter ações, se planeja para sair do patamar em que ela se encontra. Por que destravamento paragenético? Porque todos nós trazemos tendências do passado, né? Todos nós temos trafores, trafares, e esse destravamento é no sentido da pessoa ressaltar mais as qualidades que ela tem e
cada vez mais minimizar esses trabalhos que ela tem. A partir do quê? Dessa priorização do desassédio, né? Então, a ideia da Escola de Despertos é, em primeiro lugar, criar ali um ambiente para os voluntários para começar a pensar nessa condição cada vez mais de desassédio, rumo à desperticidade. Ter um ambiente propício para isso. E para os alunos também, nas atividades pedagógicas que nós tivermos, começar a cada vez colocar mais isso no seu dia a dia. Isso, inevitavelmente, vai trazer um destravamento da paragenética, dos aspectos positivos que ela tem. Um dos grandes problemas e desafios da nossa vida humana aqui é a gente trazer à tona quem nós fomos do ponto de vista de trafores, de qualidade, né? Em taxologia, página 47, seção 2, autodesassediarium, autodespertarium e scarium. Poderia falar mais desses projetos para o campus da Invexologia? Nós inicialmente estamos pensando num espaço dentro desse ambiente que o Alexandre Baltazar mostrou há pouco, onde vai ter ali um local que vai estar aberto, enquanto o campus estiver aberto, vai estar ali disponível para as pessoas acessarem. Vai ter um momento que vai se fazer cursos ali, atividades ali, mas vai ser um espaço aberto aos voluntários e também às pessoas que tiverem interesse, como se fosse uma holoteca, mas muito menor, vamos dizer assim. Mas um ambiente que cria uma introspecção para a pessoa trabalhar em áreas específicas, vamos supor. Então a ideia inicial é, numa mesa, ela vai trabalhar com o processo de escagem. Então vai ter ali livros, questionários, testes, uma série de coisas só para ela pensar na questão da escagem. No outro vai ter aspectos para ela pensar principalmente no autodesassédio. Então seria inicialmente começar com estações de trabalho, estações de pesquisa, onde ela possa desenvolver esses aspectos. Futuramente nós podemos pensar isso em ambientes específicos para isso, em laboratório, a gente não sabe como vai ser. Inicialmente nós queremos implantar esse HoloPCN lá dentro da sede de voluntários. Então, isso é o que nós desejamos fazer inicialmente, bem pé no chão, uma coisa bem simples, uma mini biblioteca, questionários, mas algo bem prático para a pessoa começar a instalar esse HoloPCN dentro dela e do campus também. Então, é uma proposta que vai começar bem simples e a gente vai ver com a prática como que isso vai se aprimorar. Patologia sexta linha. Poderia comentar o autodesassédio sem ingenuidade? Acho que já foi comentado aqui, né, na última pergunta. Eu acho que a questão do autodesassédio passa, antes de mais nada, para a questão de eliminar essas ingenuidades, né? Eu brinco sempre com o Marcelo Pasculi, essa questão, né, de ficar atento, né? Eu falo aquela frase que já é conhecida: você sabe de nada, inocente, né? Quando dá uma mancada, vacila, passou, deu de bobo, não pensou nas consequências, sabe de nada, inocente, ó. Deixa de ser inocente, que é a frase lá do comercial, que inclusive foi proibido, né, diga-se de passagem. Mas é uma frase bem interessante, porque de fato mostra essa questão da ingenuidade, né? A pessoa fazer papel de boboca, não está percebendo o que está acontecendo. E principalmente quando vai ascendendo na escala, né? Exatamente. A pessoa se considera um desperto e começa a dar muita mancada, fica meio esquisito. Então esse negócio do sabe de nada, inocente, a gente tem que ter uma evitação na escola de despertos. Em fatologia, nona linha, gostaria que comentasse a autoconsciencioterapia enquanto catalisador da autodesperticidade. Eu acho um ponto fundamental, tanto a autoconscienciometria quanto a autoconsciencioterapia. Se possível, até com a ajuda da OIC, com o processo de consciencioterapia mesmo, a ajuda de consciencioterapeutas. O que acontece? Todos nós temos lacunas a respeito de nós mesmos. A gente tem uma visão limite em relação ao que nós somos. Nós temos uma autoimagem, uma parte dela pode ser real, outra parte pode ser fantasia, pode ser mentirosa. Existe a heteroimagem, que vale a mesma coisa também. E a questão da consciencioterapia ajuda demais nisso, porque a gente vai confrontando algumas coisas, alguns fatos, algumas ideias e nuances de aspectos que a gente nunca tinha pensado e a gente nunca chegaria sozinho pensando naquilo. E nem conversando com um amigo, lendo livro, a gente vai chegar a essas conclusões. Por quê? A ajuda profissional, às vezes, a técnica, ela ajuda muito nesse sentido. E nessa questão dos travões da autodesperticidade, eu vejo como um ponto fundamental estar pensando cada vez mais nisso. Antes de fazer a condição de assunção da desperticidade, eu coloquei para mim vários pré-requisitos.
Entre eles, a condição de passar pela consciência terapia para ver os pontos que ainda não estavam redondos para mim, os pontos que eu precisava trabalhar, e penso mais uma vez em fazer o retorno quando for possível, né? A gente tem momentos, ciclos, então eu estou numa fase bastante de trabalho mesmo e tal, né? Muita coisa para ser feita, e vai ter que ter um momento de balanço, reavaliar coisas e tudo mais. Para iniciar essa fase em que eu estou agora, eu passei pela consciência terapia, e acho que é um aspecto fundamental, que dá uma força muito grande, uma base muito grande, para a gente aumentar a nossa sustentabilidade. E eu acho que a recíproca é verdadeira. Se começar a bater muito desperto na OIC, eles também vão ter que qualificar a própria condição de atendimento, né? E o que eu acho legal é que eles já estão fazendo isso, propondo aqui na Semana da Saúde, justamente a desperticidade a partir da saúde consciencial. Então é uma semana inteira, vai começar aqui com a imersão progessioterápica, de 29 a 31 de agosto desse ano, professor Nário, o EPICOM. De 1º a 4 de setembro vão ter várias dinâmicas energoterápicas gratuitas, e aí vem no final a 8ª jornada de saúde e o 7º simpósio de autoconsciência terapia de 5 a 7 de setembro. E fechando esse evento, vai ter justamente uma mesa que se chama Assunção da Autodesperticidade, com convidados da CCCI. Então, o professor Alexandre Nonato vai estar lá, a professora Marina, Rui Bueno, e eu também vou estar, e o professor Nário Takimoto vai fazer a mediação. Então, quando se começa a puxar para cima, vendo os trafores, fazendo essa assunção, eu acho que isso reverbera em todo o grupo, inclusive nas instituições. Então, eu acho muito importante. Bem bacana isso. Nós tivemos nas semanas anteriores a oportunidade de fazer um evento com a Conscius, frisando a desperticidade em alguns momentos, né? E agora esse evento da OIC, com foco na desperticidade, casa dois elementos muito sérios, que é a conscienciometria e a consciencioterapia, aliada à desperticidade. Então vale a pena quem tiver interesse em desperticidade, esse evento é imperdível. É a base do PROAD, né? Antes de o professor Valdo lhe dizer que você é desperto, você já desconfiava dessa condição? Não. Acho que eu e toda a galera, vamos dizer assim. Torcida do Flamengo, né? É que, na verdade, assim, é uma questão de autoimagem, de reconfiguração de conceitos, que na verdade é de entendimento dos conceitos muito sério, né? Eu sempre trabalhei com a questão de INVEX e desperticidade, isso para mim eu acho que também foi uma condição que ajudou, deu base para isso, né? O INVEXograma é justamente você trabalhar com INVEX a desperticidade, então para mim isso desde 20 e poucos anos estava claro o mapeamento de aspectos para caminhar até a desperticidade. Eu só não imaginava que seria cedo, né? Porque a gente ainda idealizava muito a condição de desperticidade. E hoje nós temos condição de trabalhar isso com um posicionamento mais inicial, do ponto de vista de ainda não ter o FIEX, ter alguns aspectos a melhorar ainda, mas uma condição de bancar aquela condição de desassédio. Então você não vai permitir mais essa condição, já tem condições para bancar essa condição do autodesassédio na prática, com alguns pré-requisitos, que aí tem outros verbetes falando sobre isso. Mas a realidade é que nós estamos num momento aí de debate, né, dos casos, da situação está bem interessante. Patologia sexta linha, poderia explicar a pseudo-imperturbabilidade evidente na anticosmoética pessoal? É isso. Essa questão da imperturbabilidade é algo que às vezes engana os olhos, né? Porque aparentemente você pode ver uma pessoa que aos seus olhos pode estar alterada, mas ela está fazendo um grande desassédio. O exemplo que eu dou isso é sempre às vezes que eu vejo comentários do professor Valdo, quando ele tem que se posicionar de uma maneira mais contundente, e aí se vê, mas ele está assediado, ele está exaltado, e aí quem está aqui acompanhando ele vê que ele termina, encerra e está tudo certo e já virou a página, né? E isso é uma condição mais histriônica do que, vamos dizer assim, de desequilíbrio intraconsciencial. E por outro lado, você vê pessoas como, vou pegar um exemplo extremo aqui, mas a gente tem alguns similares no nosso dia a dia, o Osama Bin Laden, por exemplo, né? Então você vê uma aparente perturbabilidade daquela pessoa, serenidade, mas que no fundo aquela pessoa deve ser totalmente perturbada em função das atitudes, dos atos dela. Então eu costumo dizer o seguinte, é mais interessante você avaliar as pessoas pelos atos dela, e não pelo que ela diz.
Então, às vezes as pessoas se iludem, né, especialmente no online e tal, elas começam a ver, pô, essa pessoa é tão inteligente, essa pessoa é tão articulada, essa pessoa é tão boa, ela é assim, ela é assada, mas é o que ela está colocando da boca para fora. O mais sério que eu vejo do ponto de vista de análise de uma personalidade é você ver o que ela faz, quais são as ações dela, especialmente quando essas ações não conjuminam com o que ela fala. Então aí tem alguma coisa batendo pino. Eu sinto isso como um princípio bem sério. Eu avalio o que a pessoa faz, não o que a pessoa fala. A pessoa pode falar 1000 maravilhas para você, mas como que ela age, como que ela é no comportamento. Então isso é um aspecto para se ver com calma. Alexandre, aqui na página 45, por gentileza, em neologia, você poderia diferenciar e também falar sobre os indicadores da escola de desperto e as escolas de despertos primários e a escola de despertos avançadas? O que nós temos no momento é a primária mesmo, né? Nós estamos caminhando para melhorar cada vez mais, mas nesse momento que a gente procura trabalhar justamente, por exemplo, na Sinvex, estar aprimorando isso, estar consolidando isso, porque a situação não está muito longe do ideal ainda, tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto do ponto de vista das pessoas também, do engajamento, da assunção, de levar isso a sério, né? Então, a gente, na semana da Invex mesmo, a gente teve a oportunidade, eu e o Pedro e outras pessoas, de estarem lá, e a gente vê o quanto que essa condição do posicionamento, do relativismo das coisas, do mais ou menos, ainda pega para o jovem, em muitas questões. Isso daí, então, é um ponto que a gente vê que a gente tem que caminhar muito ainda para essa questão do avançado. Nós estamos numa condição do primarismo ainda, muito em função da nossa sustentabilidade para algo melhor. Agora, só esclarecer que a neologia tem íntima relação com a exemplologia, tá? Aí lá na exemplologia você vai ver essas condições mais caracterizadas. Ao professor Alexandre Nonato, acho que jamais serei desperta. Odeio gente que maltrata animais. Tenho vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Ontem tinham 2 cavalos em péssimo estado. Chamei a polícia e disseram que não podem fazer nada. Os órgãos responsáveis não fazem nada. Gostaria de pegar os carroceiros e açoitá-los da mesma maneira. Então, mas aí num ponto a gente tem em comum. Eu também não gosto disso, entende? A questão que tem que ser avaliada aí é a sua reação diante desse fato. Então, vamos pensar de uma maneira bem lógica. Existem consciências muito mais evoluídas que a gente. Existem os serenões, por exemplo. Como é que esses serenões lidam com todo o sofrimento humano que existe na humanidade? Eu vejo, então, que a gente tem que ter uma certa autocrítica com relação aos nossos limites pessoais. Então, a gente pode fazer algumas coisas, ajudar de maneira positiva, mas todos nós temos limites. A gente, por exemplo, a gente sempre debate sobre isso, eu e a Viviane, a questão dos animais que são abandonados aqui. Então, praticamente toda semana a gente está salvando algum cachorro, alguma coisa, né? Porque o povo vem e joga ali, abandona, e a gente tem fama que cuida de bicho, então isso piora mais ainda, né? Então, nos últimos tempos, acho que a gente pegou, sei lá, uns 10 cachorros e caminhou, porque... E não é fácil agora, a gente tem limites, né? O limite de tempo, o limite financeiro, o limite... A gente tem que ter essa ciência. Então, ajudar o que for possível, mas, ao mesmo tempo, saber as nossas limitações. E aí o sofrimento vai nesse sentido, de ter tranquilidade, de saber que a gente não pode controlar o mundo, que a gente não pode mudar o mundo, as pessoas. O mundo é assim, as pessoas são assim, vamos fazer a nossa parte e não podemos sofrer com essa condição. Nós temos que nos acostumar que esse mundo é muito pior do que a gente imagina, né? Então aí entra a questão da ingenuidade de achar que as coisas podem ser totalmente diferentes, e às vezes são muito piores do que a gente está vendo. Não, e achar que é olho por olho, dente por dente, né? Quando ela fala de açoitar, ela está fazendo o mesmo papel, pretendendo fazer o mesmo papel. A questão da desperticidade, vale frisar o que ela colocou aí, é justamente isso, é ela avaliar as reações que ela tem diante desse fato. Na parafatologia, na última linha, se comenta sobre a preparação pessoal para a prática da TENEPS 24 horas. Eu gostaria que você contextualizasse, já que está se falando que a escola de despertos ela pode ser aplicada em qualquer instituição conscienciocêntrica, queria que você comentasse sobre esse desenvolvimento da TENEPS 24 horas no contexto do voluntariado em instituição conscienciocêntrica.
Exemplos práticos, o que a pessoa pode fazer para ir se desenvolvendo? Eu acho que, antes de mais nada, é uma questão pessoal. Ela tem que começar a avaliar o que ela já pode fazer para ir ampliando a TENEPS dela. Então, eu vejo que é inevitável, a pessoa vai aumentando o estofo dela, vai aumentando o domínio das energias dela, o desassédio. Com isso, ela vai escando mais, ela vai assumindo mais responsabilidades e a TENEPS dela passa a se expandir, porque muitas vezes eu me vejo em situações que eu tenho que me recolher para fazer a desassim e às vezes dura mais tempo que a minha TENEPS. Então, isso já é uma ampliação da TENEPS, mas não é 24 horas. E eu vejo que o caminho é por aí. O caminho cada vez mais é a gente expandir o nosso dia a dia para poder chegar numa condição de TENEPS 24 horas. Eu não tenho esse gabarito hoje, mas eu reconheço que alguma extrapolação, alguma coisa eu até já tenho, mas não para 24 horas. Agora, eu vejo que do ponto de vista do voluntariado é aproveitar as oportunidades que ela tem em função disso. A gente costuma ver, né, a gente viu inclusive no Despertometria muito isso, a pessoa ela tende a reclamar dos problemas, das dificuldades, da pressão, do assédio que existe sobre ela, né? O que acontece? Uma outra forma de enxergar isso é o seguinte: é preferível estar nessa condição, sob pressão, assediado, do que estar numa boa, do que estar de férias. Porque é dessa forma que a gente vai evoluir. Então é uma mudança mental que nós temos que ter para encarar as dificuldades, os problemas, de uma maneira mais resiliente. E claro, tem que ter lazer, tem que ter descontração, tem que ter momentos de parar. Porém, eu vejo que o nosso desafio cada vez mais é saber lidar com esses momentos de pressão. E isso é desassédio. E o voluntariado está cheio de exemplos disso. Então, qual que é o grande problema do voluntariado hoje? É assumir, é bancar, é puxar. A maioria das pessoas querem ser puxadas, né? E isso é, de uma certa forma, uma condição um pouco distante ainda da desperticidade. Então, eu acho que o voluntariado fornece várias oportunidades para a pessoa exercitar a sua desperticidade, exercitar a TENEPS 24 horas, né? E ver o seu estofo também. Alexandre, parabéns pelo verbete. Acho que é uma iniciativa aí que contribui muito para novos despertos também e novos inversores, inclusive, né, as pessoas se posicionarem quanto à Invex. Eu queria que você falasse ali na parafatologia, segunda linha, o extrapolacionismo pré-despertológico. Como é que foi isso no seu caso? Como é que fica também para a pessoa, primeiro, ela identificar esse extrapolacionismo e, segundo, para ela saber valorizar esse tipo de experiência? O extrapolacionismo é tudo aquilo que sai do seu normal e que você percebe que tem alguma interferência externa positiva te levando para aquela condição ou experimentando aquela condição. Eu tenho um verbete que é o extrapolacionismo pré-tenepsista, que mostra bem essa condição do meu caso com relação à TENEPS. Eu chego à conclusão com isso, no meu caso, com a questão da TENEPS, por exemplo, que aquilo é, na verdade, algo mais vergonhoso para mim do que algo que mostra um trafor. Porque era um indicativo de que eu já precisava estar me mexendo, estar me preparando para isso, estar me posicionando para isso. Tanto que depois veio a condição da desperticidade. Eu tenho hoje apenas 4 anos de TENEPS. É pouco tempo. Tem gente com muito mais tempo que eu de TENEPS. Então, se você for pensar a relação da TENEPS com a desperticidade, talvez, né, elucubrando aqui, eu tivesse mais preparado hoje se eu tivesse começado mais cedo, entende? E eu já teria condição para isso. O extrapolacionismo talvez tenha me ajudado a perceber, opa, vamos lá, meu amigo, você está perdendo o bonde. E aí, para você assumir certas condições, exige pré-requisito, né? E, por exemplo, eu não estaria nessa condição de estar debatendo a desperticidade se não fosse pela TENEPS. Isso, então, é uma condição praticamente de pré-requisito, né? Eu vejo, então, que muitos extrapolacionismos nós temos que ver com calma, porque ele não é um indicativo necessariamente de maturidade, ele é um indicativo também de maturidade, ele é um indicativo de algo que precisa ser trabalhado, agilizado. Ô, meu amigo, vamos lá, vamos mexer com isso, né? Vamos priorizar, tem trabalho para ser feito. Então, essa é uma outra perspectiva que a gente tem sobre isso. Alexandre, eu queria que você falasse um pouco sobre o currículo dessa escola de despertos, tá? E outra coisa é como que a GESCOM, no seu caso, ela potencializou a alta desperticidade? Bom, sobre o currículo, Laura, a gente tem um tempo aí para amadurecer mais sobre isso. Eu acho que o primeiro que a gente tem
é o curso de espertometria, e a partir daí a gente está vendo outras necessidades. Após a semana da INVEX, eu e o professor Marcelo, a gente vai sentar para ver algumas oficinas que a gente está pensando com relação a primeiros passos da desperticidade, que seriam oficinas rápidas de um dia, com pessoas que fizeram a assunção da desperticidade, não só com nós dois, mas com outros convidados. Então a gente tem uma ideia de trabalhar com a questão, talvez, aí da tríade da autodesperticidade. Outra questão que a gente quer levantar para polemizar mesmo e cutucar positivamente é a questão da desperticidade feminina, né, que é um negócio que precisa dar uma instigada para as mulheres se mexerem, porque a gente vê que muitas vezes há uma inibição disso por os referenciais serem mais masculinos, então às vezes há uma inibição porque a pessoa tem que começar a ver o seu contexto pessoal, e o gênero influencia nisso também, né? E aí cada desperto vai funcionar de uma forma diferente, porém com pré-requisitos básicos. E a outra questão que você falou com relação... Você quer falar, Marcelo? Sim. Eu só queria acrescentar que uma escola pressupõe diversas atividades para diferentes níveis de alunos. Então, a gente está pensando em diferentes atividades para atingir diferentes níveis de alunos. Desde os mais iniciantes, do ponto de vista da conscienciologia, mas, sobretudo, do entendimento da desperticidade, até os próprios despertos ou pré-despertos, aqueles que estão próximos da condição da desperticidade. Agora, talvez aí a questão da escola de despertos seja a porta que a gente vai ter aí para finalmente conseguir fazer esse intercâmbio entre inversores veteranos e mais novatos, que a gente sempre tentou e não deu certo. Por quê? Existe vamos dizer assim, uma lacuna em termos de prioridade, de momentos e tudo mais. E criar esse espaço para esse intercâmbio não é uma coisa simples. Talvez com a escola de despertos a gente comece a fazer mais esse intercâmbio, tanto com inversores quanto reciclantes. Que hoje pela manhã a gente comentou sobre os reciclantes jovens. Então, o grupo GPC de reciclantes jovens. Então, eu vejo que a escola de despertos vai aproximar não só inversores, mas também jovens reciclantes, e independente da idade, outros também. Mas essa condição dos inversores veteranos vai trazer novamente para a Sinvex mais pessoas para poder desenvolver. A última era a questão da sua GESCOM. A GESCOM. Eu vejo assim, né, até já apresentei um verbete sobre isso, que é a GESCOM atratora, e eu estou fazendo um outro verbete mais para frente, que é sobre a interação da GESCOM com a desperticidade. Eu vejo que a condição da GESCOM, ela é desassédio. Para a pessoa fazer isso, bancar isso, ela tem que bancar o seu desassédio. Agora, por outro lado, a pessoa também não precisa chegar num extremo de achar que porque ela não escreve um livro, ela não consegue bancar a desperticidade. Mas, de fato, ela tem que haver que o contexto de elaborar um livro, fazer um livro, ela mostra muito da condição de desassédio pessoal. Então, eu vejo que no meu caso, pelo meu perfil, pelo meu temperamento, isso me ajudou demais a aprimorar outros traços, a expandir o meu parapsiquismo do ponto de vista prático com a GESCOM, tá? Mas isso é o meu temperamento pessoal. Agora, é importante a pessoa não levar para o extremo também isso, porque às vezes a pessoa tem uma outra frente de assistência, de prioridade no momento, que não permite ela fazer um livro. Mas ela vai fazer, em algum momento ela vai ter que se deparar com isso, mas pode ser que naquele momento de vida ela tenha que priorizar outras coisas. Então é importante ver isso com bastante autocrítica. Alexandre, como é que você identifica a percepção quando é escagem e você vai fazer assistência ou quando é assédio? E como é que você, a segunda pergunta, como você fez nesse processo todo seu, esse treinamento da pensionização, até chegar à desperticidade do dia a dia? Só um pouquinho, Alexandre, aproveita que tem a ver com isso aqui. Estou me programando para iniciar a TENEPS em breve. Poderia ampliar mais sobre a diferença da escagem inconsciente e lúcida? A causa da aproximação da consciex nas escagens seria fissuras da consim? Qual a profilaxia nesse caso? Sobre escagem, dá uma geral. A escagem é algo que a gente quer trabalhar ali, talvez seja um dos primeiros pontos dentro da escola de despertos da Sinvex. Talvez, quem sabe, com uma dinâmica. Agora, o que eu vejo de ponto mais sério aí, para se diferenciar uma coisa de outra, é o seguinte:
Toda vez que você entrou na onda da isca da consciex, é assédio. Então, o ponto balizador de uma coisa com a outra é o quanto que você consegue comportar aquela consciex perto de você, dentro de você, né, assim, acoplada com você, sem se perturbar. Então, essa é a diferença de uma escagem lúcida para uma escagem, para um assédio. Tá? De uma certa forma, todo assédio envolve algum tipo de escagem, algum nível de escagem. Esse assédio Só não... que é o assédio inconsciente, é o assédio que a pessoa entrou de ingênua, Sim. é a condição que ela entrou na onda, né? E esse assédio não tem, vamos dizer assim, o objetivo não é fazer assistência a todas essas consciências, consciex? Então, aí vai dela justamente estar ampliando essa lucidez cada vez mais, de estar percebendo isso e trabalhando com essas consciex. Né? Então, por isso que a gente frisou bastante a questão hoje aí da ingenuidade, para a pessoa estar vendo no seu dia a dia, nos acoplamentos que todos nós fazemos no nosso dia a dia, nas escagens, essa condição de fazer assistência e não entrar na onda. Então, vamos supor, ela está fazendo um trabalho muito importante, ela está fazendo algo muito sério, aí vem uma pressão em cima dela, dali a pouco vem uma irritabilidade, vem alguma coisa muito séria. Se ela deixa isso tomar conta dela, ela fica assediada. Então, a questão é, qual o timing disso? O timing disso é 1 minuto, é 30 segundos, é 1 hora, é 1 ano? E então, quando você percebe que você entrou na onda, como é que você resolve isso? Quando você entrou na onda, é cortar o mais rápido possível para você se autocentrar. Então, nesse momento, acho que o ponto mais sério é você. O que acontece no processo de escagem, para entender bem claramente, é o seguinte: uma consciex entra ou é colocada na sua psicosfera ou ela entra de propósito. O que acontece? Existe um impacto das energias doentias, patológicas daquela consciência em cima de você. E existe um impacto das suas energias em cima dela. Se você consegue manter seu holopensene rígido, positivo, homeostático, o que vai acontecer é o contrário. Ela vai reverberar positivamente ou ela vai se afastar. E aí que entra a condição do desassédio, entende? Ou ela vai ficar na sua psicosfera, mas ela vai ficar recebendo aquele impacto das suas energias que estão mais centradas. E o contrário é o assédio, então submissão. Nesse caso de você entrar nessa pensenização, você está, vamos dizer assim, você assimilou e você começa a sentir todas as repercussões físicas mesmo. Exatamente. Não só pensênicas como físicas. Isso é assédio. Não é assédio quando você sente isso, percebe isso e começa a tomar uma providência. Opa, o que está acontecendo aqui? Força mental. Faça uma regressão do processo. Mexa com as energias. Entende? Então, essa é a diferença básica entre escagem lúcida e assédio. Na escagem lúcida, você percebe o processo e toma uma atitude rápida. No assédio, você entra na onda do assédio e pisa na jaca, vamos dizer assim, entende? Seja muito ou pouco, seja só fazendo uma atitude anticosmoética, seja só pensenizando mal. Então, essa é a diferença entre uma coisa e outra. Nós temos que caminhar para uma condição cada vez mais, então, de estar melhorando esse timing da escagem. Quanto tempo que eu percebo que entrou uma consciex ali e qual foi o efeito que aconteceu? E como você, vamos dizer assim, você nesse processo todo, como é que você fez esse treinamento? Quando você coloca esse treinamento da pensenização no dia a dia, até chegar à desperticidade? Esse treinamento com relação a isso, eu tenho feito intensamente, mas no último ano, especialmente para a condição da assunção, porque não tem como você ficar no mais ou menos, entende? Então, antes eu poderia ter potencial, mas como não assumia a condição, ficava no mais ou menos e pronto, né? Ainda me mantinha numa condição talvez um pouco acima da média, mas para o meu potencial talvez não fosse o ideal. E aí o que eu vejo, até com a questão do PROAD, né, que eu vejo lá que isso foi bem didático para mim, eu acho que isso parte, antes de mais nada, de um posicionamento pessoal. Não deixa, você é dono de você, da sua pensenidade, do seu holossoma, não baixa a guarda. Às vezes vem lá uma consciex, te coloca para baixo, você não consegue, eu te domino, te coloca para baixo, te ressalta um erro, alguma coisa, não baixa a guarda. Você é dono do seu nariz, da sua pensenidade e se mantém firme.
Isso num primeiro momento. Num segundo momento, trabalha suas energias, procura entender quem é essa consciex, procura entrar mais no processo que pode ser assistencial. Mas esse processo de você bancar para não entrar na onda é fundamental no meu ponto de vista. Às vezes vem aquela carga de energia muito forte e você tem que ficar firme ali, entende? E esse posicionamento pensênico, ele é importante até do ponto de vista de você se manter e não entrar no assédio. E aí no segundo momento, quando você já estiver mais tranquilo, já tiver mais possibilidade, mexa com essas energias, veja o padrão dessa consciex, entende? Então, na verdade, esse tempo de resposta às reações é muito importante para a desperticidade. Vamos dizer assim, nessa trajetória sua, quais foram as técnicas que você utilizou? Você falou já do conscienciograma, né? Você falou também da consciencioterapia. Foram mais ou menos por aí? São vários pontos aí. Eu recomendaria, no meu ponto de vista, tá? Código Pessoal de Cosmoética, consciencioterapia, consciencobaia, estuda dinâmica parapsíquica, estuda desperticidade, tudo que tem sobre isso. E o mais importante, posicionamento, se banca. Isso tudo ajuda, mas antes de mais nada, é a gente que tem que levar a sério o processo. E é levar a sério, não ser leniente, não ser leviano com isso. Então, eu acho que isso daí é o ponto mais sério e é o que às vezes assusta o jovem, porque a desperticidade, ela não vem no mais ou menos, na flauta, ela vem com muita relação. E eu vejo que isso é um desafio ainda para as pessoas que fizeram a assunção da desperticidade. Não é uma coisa fácil, bonitinha, com o pé nas costas, senão seria total, absoluto, já caminharia para o FIEX, já caminharia para a semiconsciex. Então, é uma condição que eu vejo, pelo menos no meu caso, eu já vi outras pessoas falando sobre isso também, é um ato de posicionamento diário. Você fez a assunção pública, mas você tem que se posicionar diariamente com isso. Mais difícil é manter, né? Você Exatamente. assumir a certo ponto. E você percebeu, na medida que você foi assumindo mais responsabilidade, esse tipo de assistência à consciex se torna mais intenso? Ou vai... Como é que você... Quando o meu caso começou a ser discutido, eu fiz muitas reflexões, entrei em todos esses processos que eu comentei aí, e aí eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu admito para mim que isso tem lógica, eu tenho duas opções. Recuar, se eu recuar eu vou estar sendo covarde. Se eu admitir e bancar, eu vou ter que mudar a minha vida, eu vou ter que mexer nas minhas prioridades, eu vou ter que ver as coisas de forma totalmente diferente. Então, é isso que é a dificuldade das pessoas, entende? E aí, exatamente por isso que eu comecei a me testar. Eu comecei a me colocar em situações de voluntariado, de liderança, me predispondo a situações para testar o meu estofo, para ver como que é isso na prática. Porque, de uma certa forma, ainda era muito teórico, porque eu não sabia quais eram os meus limites. E muitos de nós, a gente não sabe quais são os nossos limites. Então, isso é um ponto muito sério. A gente precisa testar os nossos limites, não se acomodar numa zona de conforto. Ok, obrigada. Alexandre, página 47, acho que dando sequência ao que você estava respondendo um pouco, aqui na tua listagem, eu não sei o que você pensou na questão do espaço do autodesassediário, se foi especificamente nosso aqui ou geral em todas as ICs, né? Não, a gente pensou num espaço específico lá para a Escola de Despertos, na Sinvex, e aí foi aquilo que a gente comentou lá no começo da tertúlia. Seria um espaço inicialmente modesto, como fosse estações de trabalho, para que a pessoa vá trabalhando aspectos específicos. Então, esse autodesassediário era específico da Escola de Despertos. Poderia ser, por exemplo, a reunião do Iscário, do Despertário reunindo o autodesassediário, o Iscário e outras coisas mais. Tá? A gente poderia começar dessa forma, com estações de trabalho, para a pessoa pensar sobre isso, aprofundar sobre essa temática, e futuramente a gente vai expandindo isso para outras ambientações que a gente for pensando. Tá? Mas o mais sério é criar uma atmosfera no ambiente que possibilite a pessoa pensar sobre isso. Né? Uma outra coisa, ela pensar dentro de casa dela, como é que ela pode criar esse ambiente mais favorável para a desperticidade. Agora, na Sinvex, nosso objetivo é o quê? Para estimular o jovem que chega lá, para pensar em desassédio, para sair do porão, para deixar de ser imaturo, para catalisar a sua condição. O Alexandre quer falar, né? Eu podia aprofundar aquela ideia que vocês trouxeram no início, da gente fazer com que os setores tradicionais tivessem atributos que pudessem ser desenvolvidos para a desperticidade? Posso?
De colega para colega. Eles trouxeram para a gente pensar nisso, né? Então, por exemplo, o setor de campus, né? Nosso setor, o Ricardo, ele está emprestado aqui no setor de campus, que ele vai ser o coordenador de comunicação, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. Vamos pensar, por exemplo, o setor de campus. Qual é o atributo que quem trabalha com o campus deve ser fortalecido e desenvolvido como uma especialidade pessoal que pode levar ao processo da desperticidade? Você, quem trabalha com campus, trabalha com reurbanização e acolhimento. Então, todos os vídeos, tudo que a gente tem feito em termos de arquitetura, de projeto, é para fazer o acolhimento das pessoas que vão chegar. Entende? Um outro que eu lembro que a gente discutiu foi quem trabalha com o técnico científico. Entende? É o parapsiquismo intelectual. Entende? Então, dependendo da pessoa que vai chegar para voluntariar, ela pode observar nos setores qual atributo que pode ser um efeito halo para ela desenvolver dentro dessa proposta de caminhar para a desperticidade. Porque todos os setores vai trabalhar determinados atributos específicos. Entende? Então, aí cabe ao voluntário olhar para isso como a escola de despertos. E aí vem todos os aparatos de orientação, o desassediário, o gesconário e outras ideias para que possa alavancar o processo para a pessoa. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Alexandre, isso que você falou, dentro disso, um simples trafor, ele ganha uma força completamente diferente, né? Exato. E às vezes a gente percebe isso ao longo aí da história na CCCI, de que o voluntariado em si parece que perde um pouco a força. Ah, eu quero atingir isso, eu quero atingir aquilo, eu quero isso, eu quero isso. E o dia a dia, aquela rotina, parece que é uma coisa que não tem valor, né? E a gente percebe o quanto que é importante o trabalho do voluntariado. A grupalidade, né? O vínculo consciencial, o processo da interassistência, que é o dia a dia. Então, assim, na Sinvex agora, para que esse auditório estivesse funcionando, gente, o Holopensene que instalou foi muito positivo. Quem esteve lá diariamente, eu estava terminando a minha casa, que é um pouquinho mais embaixo do auditório. O buraco é mais embaixo. Mas, enfim, foi paralelo, né, a GESCOM ali. Mas a gente percebeu a mudança de Holopensene do campus e o nível de envolvimento dos voluntários. Então, assim, é fantástico isso. Na hora que se estabelece o Holopensene homeostático do trabalho voluntário. Nesse sentido que qualquer IC pode assumir essa ideia da escola de despertos. Entende? A Sinvex está puxando para si. Agora você vê, a gente estuda muito até um passo anterior da desperticidade, que é a condição do epicentrismo. O voluntariado é a melhor escola para o epicentrismo, porque a pessoa tem que assumir uma liderança, formar uma equipe, desassediar. Para ela poder pensar na desperticidade, ela tem que percorrer esse caminho, né? E o voluntariado realmente é o dia a dia, é a convergência disso tudo. Não adianta identificar os trafores de cada voluntário. Perfeito. Então, assim, dentro da equipe de campus, que eu posso falar que eu estou mais à frente, a gente vê já um projetista, aluno de arquitetura, que tem um perfil assim fantástico para criar um conceito novo de projeto. Entende? A gente vai apresentar isso na Assembleia hoje, enfim. Outro já tem um perfil para informática que é fantástico. É o caso desse cara que está aqui, o Ricardo, entende? Com muita facilidade. Outros que participaram dessa equipe, contribuindo com a sua genialidade, com o seu megatrafor, o resultado lá na frente é muito interessante. Eu queria só ressaltar, voltando um ponto anterior que o Nonato tocou no assunto, quando ele se propôs a assumir a liderança. No caso da Sinvex, quando ele chegou até nós e falou assim, eu gostaria de assumir a liderança da instituição, assumir a coordenação. Eu nunca vi isso dentro das ICs, alguém que chegasse e dissesse, eu quero assumir o trabalho. Normalmente, é uma batata quente. Quem é que vai assumir? Não posso, eu tenho isso, tenho aquilo outro, etc. Então, a gente viu acontecer muito isso sempre, é uma rotina praticamente. Quando isso aconteceu lá, o que a gente discutiu internamente na instituição, assim, gente, isso é uma inversão. Entende? Se é uma instituição de infecciologia, isso já é uma inversão, porque está indo numa espécie de um contrafluxo. Não, eu quero assumir esse negócio aqui, que tem a ver com o processo da desperticidade, tem a ver com a inversão, tarará, tarará. E aí entrou o Pasculin, como a mega meta é a desperticidade, nós achamos assim, extremamente coerente que essas lideranças assumam. E de repente isso pode até servir de exemplo para outras ICs. Assumir a sua especialidade e se colocar na condição realmente de dar a cara a tapa para poder fazer a coisa funcionar. Porque uma coisa interessante é que a desperticidade está na escala evolutiva, então todo mundo vai caminhar para isso. Então através de cada especialidade, mesmo de cada IC, pode confluir para a desperticidade via especialidade. Exatamente, você tá falando. Da assunção da especialidade. Isso é fantástico. E aí a escola de despertos, a partir das próprias lideranças, já começa a colocar a sua própria especialidade a serviço da grupalidade, que é a questão que permeia a escola de despertos. Né?
Fala, Tânia. Oi, Alexandre. Eu tenho duas questões para você. Okay. A primeira é que na fatologia, logo o segundo item, você podia falar dessa tríade? A tríade da autodispersidade é um verbete que eu apresentei aqui há pouco tempo, há um mês, talvez, um pouco mais, que diz respeito a 3 elementos básicos de sustentação da dispersidade, pelo menos no meu ponto de vista. Seria o domínio das energias / autodefesa energética, que seria a condição para a pessoa manter a desassim, manter o autodesassédio dela. Um outro ponto, tão ou mais importante, a condição da ortopensenidade, que é a condição, inclusive, que vai permitir esse domínio das energias, essa autodefesa energética. Ortopensenidade / cosmoética, a gente poderia colocar aí. E o terceiro ponto seria da anticonflitividade, auto e hétero nesse contexto. Então, são 3 elementos que são fundamentais, basais, para a condição da autodispersidade, no meu ponto de vista, pelo menos. Tá ok. Tem o verbete já para você baixar, para você ver Tá. a aula, tá? Tá ok. Agora, aqui na taxiologia, na página 47, você só colocou o acoplamentário. Por que você só colocou o acoplamentário como laboratório grupal? Aqui no CAEC nós temos o quê? Umas 10 dinâmicas. Na OIC tem pelo menos uma da quinta-feira. Por que você fez essa escolha, fez essa seleção? Só botou o acoplamentário. Na introdução aqui está falando assim, Tânia, considerando a intrafisicologia em ordem alfabética, pelo menos 10 ambientes intrafísicos catalisadores da autodispersidade. Na verdade, isso aqui não é vamos dizer assim, só para frisar isso não. Eu procurei pescar, para não ficar só centrado na Assimvex e naquilo que está para fazer, em coisas que já existem, em ambientes que já existem das ICs, para que isso possa ser ressaltado e valorizado. Por isso eu peguei um da Aracê, outro do CAEC, outro do Saquarema, né, justamente para frisar que esses pontos de apoio, esses ambientes, eles já existem e podem ser cada vez mais aprofundados e destacados. É nesse sentido. Você quis ressaltar o ambiente físico, porque as dinâmicas, elas acontecem no mesmo local, mas são... E é a escola de expertos também, mas aí a ideia aqui é destacar esses ambientes, né? Tá, okay. E lembrar que o CEEC tem um laboratório de dispersidade, né? O laboratório da dispertologia, que acho que está bem dentro disso daqui, além do complementário, tem esse aí. Tá, okay. Mas você tinha mais uma, não? É isso aí. Então, prezados Alexandre Nonato e Baltazar, na opinião de vocês, a UFIEX é uma condição necessária para se alcançar a dispersidade? A UFIEX, o que parece, ela é uma condição mais complexa do que a dispersidade. Pelo menos do padrão que a gente observa aí, ela aparece depois da dispersidade. Então, há até os verbetes que colocam como condições de sinônimos, mas inclusive para o EPICOM é colocado isso. Então, o que a gente observa, né, avaliando, é assim: a UFIEX ela é uma condição para o EPICOM ideal, para o TOP, né, para o desperto ideal, o TOP poderia já estar presente. Porém, aquela condição mais iniciante, que é os casos que nós estamos debatendo aqui, a UFIEX poderia ser considerada uma meta, uma condição já a caminho e tudo mais, né? Então é importante ver que essa condição dos 3 anos da dispersidade, ela coloca uma condição inicial de uma dispersidade que está em evolução, né? E a condição que o Valdo trouxe nos 700 experimentos e alguns verbetes é a condição top de linha do epicentrismo e da dispersidade. No caso do epicentrismo, ele coloca como mini EPICOM o professor do complementário e o maxi EPICOM quem já tem o FIEX, por exemplo. Então nesse degradê que você estava comentando. É importante até esse referencial, né? O referencial do top, do básico. Porque uma coisa que eu acho importante comentar na dispersidade, você comentou até de pseudo-imperturbabilidade, é que se não houver esse traquejo com o parapsiquismo, com o processo da assistencialidade, a pessoa recebendo pedrada, para ela ver como é que ela reage daí, ela pode cair numa pseudo-dispersidade. Ela pode achar que ela é desperta, mas na hora H ela não ser. Então, para não querer dar um jump, né? Agora eu sou desperta, tem que ver toda essa trajetória. Eu falo muito do verbete 5 ciclos, que eu acho que é um caminho, né? TENEPS, epicentrismo, dispersidade, para poder depois chegar no complexo. Professor Alexandre, parabéns pelo verbete.
Em binomiologia, página 46, poderia contextualizar o binômio escola de despertos, ficha evolutiva pessoal? Eu vejo que a escola de despertos é uma condição que pode otimizar a ficha evolutiva de todo mundo. Então, se a gente conseguir instalar isso dentro da Simvex e futuramente isso se expandir para outros locais, para outras tokenópolis, eu vejo que é algo que vai fazer parte da nossa ficha evolutiva, assim como muitas outras coisas fizeram, fazer parte de um Greenvex, ajudar na fundação da Simvex. E essa condição de instalar uma escola de despertos, eu acho que pode fazer parte da nossa ficha evolutiva se der frutos de todos nós. Você acha que para se começar a TENEPS tem que ser desperto? Por quê? Não, a TENEPS ela vem antes da desperticidade, bem antes. Então, acho que é bom dar uma olhada no manual da TENEPS. Existe o arquivo em download na internet, em PDF para ser baixado. A TENEPS ela é, vamos dizer assim, um pré-requisito para a condição de desperticidade, a gente pode dizer assim. Ela é fundamental, mas ela vem antes, bem antes. Inclusive, antigamente se comentava que 20 anos de TENEPS para a pessoa começar a pensar na desperticidade, né? Bom lembrar. Gostaria de perguntar se a técnica da alcova blindada pode catalisar a desperticidade. Em caso positivo, gostaria então de sugerir a inclusão da técnica no item tecnologia. Eu acho que é importante sim, sem dúvida. Agora, eu vejo que também a alcova blindada, antes de mais nada, a pessoa tem que pensar na pensenidade blindada dela também, né? Então, acho que é importante ver isso, mas eu considerei algo mais basal do ponto de vista prático, porque uma vez que a pessoa prioriza a condição do desassédio, passa a ser inevitável essa condição da alcova blindada, né? Do trabalho, da blindagem do ambiente em que ela está. Mas é possível se colocar assim. É porque pensando em alcova, a gente lembra de dupla evolutiva, que acho que é uma das coisas que catalisa. Dupla evolutiva tem o processo da sexualidade, que é uma outra coisa, vamos dizer assim, fundamental no processo da desperticidade em função da ortopensenidade. Então tudo isso está dentro do mesmo holopensene que vai ajudar nessa blindagem, né, da alcova. É isso aí. Quem mais? Pode falar. Na página 45, por favor, podia falar sobre o ambiente intrafísico otimizado para o desenvolvimento da autodesperticidade. Em seguida, a incubadores de seres despertos. Então, tudo isso seria a escola de despertos. A escola de despertos seria justamente esse ambiente otimizado, intrafísico, para possibilitar a formação de novos despertos, de pessoas que estão caminhando rumo à desperticidade. Então, pessoas jejunas, pessoas que já estão pensando nos 3 anos da autodesperticidade, em assunção, né? E a condição, a outra, qual foi? O segundo? Incubadora. 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 A proposta da escola de despertos é justamente ser uma incubadora de seres despertos. Por quê? É uma escola de despertos. Então está se formando pessoas para essa condição. E a minha pergunta seria, esse ambiente ele pode ser criado dentro da casa da pessoa? Seria a condição ideal, né? Agora, o que a gente está propondo é do ponto de vista de voluntariado, que as pessoas, que o trabalho dela remeta à condição de desperticidade, que o ambiente ali para cursos, atividades, que isso possa permitir o tempo todo essa relação com a desperticidade. Tá? Pois não. Alexandre, você poderia explicar o que é e como é a eliminação da labilidade parapsíquica? Labilidade parapsíquica é um verbete já antigo, diz respeito àquela pessoa que ela é muito instável do ponto de vista parapsíquico. Então as emoções interferem muito ainda, ela tem muitos altos e baixos, e o parapsiquismo tem uma relação direta com isso. Basicamente, acho que a palavra-chave aí seria instabilidade, altos e baixos, tá? E o ponto mais sério aí da desperticidade é começar a eliminar essa labilidade. Ou seja, a pessoa ser mais estável, a pessoa centrar mais as suas energias. E isso é feito com tudo isso que nós estamos debatendo aqui, né? A pessoa caminhando,
bancando o seu autodesassédio, se mexendo, enfim. Aqui na parafatologia, na última frase, você coloca o planejamento pessoal para a instalação da UFIEX. Como é que você vê isso na prática? Eu vejo como uma consequência de várias ações que você vai fazendo. Para mim não é muito claro, vamos dizer assim, como é que seria, poxa, agora, a partir de agora, começou o UFIEX ou não. Eu vejo que isso é uma consequência do trabalho, da ampliação. Por exemplo, uma condição que pode ser colocada entre a UFIEX e entre a dispersidade e a UFIEX seria a própria TENEPS 24 horas. Então, antes disso, começar a pensar nessa condição de estar ampliando a sua TENEPS cada vez mais para o seu dia a dia, estar se colocando mais à disposição para assistência, para que isso possa ser uma consequência natural, né? Então, para mim, do ponto de vista de planejamento, o ponto mais sério para pensar em UFIEX, alguma coisa nesse sentido, seria começar a expandir mais essa TENEPS no dia a dia. TENEPS, chegar numa condição de TENEPS 24 horas. Ok. Pode falar, Laura. Posso? Alexandre, aqui na parafatologia, você colocou assim a prática da TENEPS visando o desenvolvimento parapsíquico. Eu achei diferente, porque sempre falam que você não pode começar a TENEPS com um objetivo meio egóico, assim, né? Eu sei que o desenvolvimento parapsíquico ele vai ajudar na assistência das outras pessoas, mas pareceu assim meio que, eu quero desenvolver meu parapsiquismo, então vou começar a TENEPS. Qual foi a sua intenção nesse item? Isso parece um pouco tudo mais... muito paradoxal, né, Laura? Porque, na verdade, a gente não pode pensar egoisticamente, né? Mas, do ponto de vista da Conscienciologia, tudo bate no nosso ego, inevitavelmente. E, nesse caso aí, com a TENEPS, no sentido da pessoa aproveitar mais o espaço que ela tem da TENEPS para desenvolver esse parapsiquismo. Não ser aquela TENEPS que a pessoa vai lá para bater cartão, mas é um espaço que ela tem ali para interagir com os amparadores, é um espaço que ela tem para ver a sua sinalética. Então, nesse sentido, a TENEPS ela é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento parapsíquico. Aliar uma coisa com a outra é fundamental. Seria como um curso teático, assim, né? Exatamente, é um espaço que nós temos diariamente, quem já é praticante, para isso. É claro que a intenção não é isso por isso, ela vai desenvolver a assistência, ela vai observar como é que ela está. E aí, frisando a questão que você falou do ego, né? O próprio professor Valdo costuma comentar muitas vezes, né, assim, de que a TENEPS, por muito tempo, pelo menos por 6 meses, ela passa a estar muito mais ligada às questões do ego dela do que do outro, da assistência para fora em si. Por quê? É o momento da pessoa assentar as coisas pessoais ainda. Então ela vai se deparar com a sua pensenidade, ela vai se deparar com alguns bloqueios que ela tem. Isso é uma fase de instabilidade que tem de transição. Por quê? Aí com a TENEPS, ela vai tendo a possibilidade de ir fazendo gradativamente, bem aos poucos, a assistência e ela vai expandindo isso. Essa questão da TENEPS, que eu acho que é importante. No manual da TENEPS tem uma frase que o professor Valdo coloca, que a TENEPS é o curso de pós-graduação do conscienciólogo. Então, a pessoa que ela decide, opta por desenvolver, por querer evoluir, querer acelerar a evolução, inevitavelmente isso passa pela técnica da TENEPS. E veja, é um curso de pós-graduação. Então, a pessoa ela começa no voluntariado, ela vai desenvolvendo liderança, vai assumindo trafores e passa necessariamente pela técnica da TENEPS. E é pós-graduação por quê? Porque o nível de demanda assistencial é diferenciado. O nível de interação parapsíquica com assistidos é diferenciado. E aí imagina, ano após ano de desenvolvimento desse curso de pós-graduação. Desde que eu li essa frase me impactou muito pelo seguinte sentido: o que é que eu estou priorizando nessa vida? Se a TENEPS é o curso de pós-graduação e eu já me entendo em condições de estar nesse curso de pós-graduação, por que é que eu não estou investido nisso ainda? Então, a TENEPS é algo importantíssimo. Parafatologia, quinta linha, a paraeducabilidade intermissiva, você pode complementar? A para o quê? Desculpa. Educabilidade intermissiva. Ah, sim.
Essa condição diz respeito ao quanto que ela pôde aprofundar no período intermissivo dela com os conceitos da Conscienciologia e principalmente da desperticidade. Então, a gente vê que a condição do curso intermissivo ajudou muitos de nós a pensar, às vezes pela primeira vez, nesses conceitos e tá vendo a viabilidade disso nessa vida. Ou seja, então ali é um momento de educação de parasinapses, né? Uma para-educação para chegar aqui e colocar em prática, né? Acho que a INVEX tem muito a ver com isso, né? Já. Desde cedo, né? Se possível. Alexandre, aqui na página 45, embora você já está falando bastante, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais aqui na pensenologia, na terceira linha, o ato de treinar a pensionização do ser desperto. E aqui na fatologia, na sétima linha, explicitar mais o que seria a educação despertológica indispensável à evolução consciencial. Essa questão, eu vejo que é prática mesmo, entende? A questão do ato de pensionizar, de treinar a pensionidade despertológica. É a pessoa não pensar como 8 ou 80. Ela tem que ver que ela vai amadurecer aos poucos, que ela tem limitações. Outra coisa, o próprio ser desperto, ele tem uma lacuna de 50% da consciencialidade dele em relação ao serenão. Então tem muita coisa para mexer ainda. É ver que a desperticidade não é perfeição. A desperticidade é um ato de posicionar-se, antes de mais nada, enquanto desassediado. Se a pessoa vai se posicionar enquanto desperta é outra coisa, mas esse treino diz respeito a essa condição da pessoa bancar o desassédio dela, não postergar, não atrelar, resolver o que precisa ser resolvido, entende? Então, essa condição de pensionização é muito séria. Ela tem que começar a avaliar. Se tem alguma coisa incomodando ela, por que está incomodando? Por que ela não toma uma atitude? Por que ela não resolve? Quanto tempo que ela vai ficar com esse conflito? Quanto tempo que ela vai demorar para isso? E eu não estou falando de algo que não dependa dela, porque aí é um problema que ela não pode controlar o mundo. Mas eu estou falando em relação a algo que depende já dela, imediatamente, de uma posição, de um ato, de alguma coisa. Isso, então, seria o exercício diário com relação à desperticidade. A outra coisa são as questões com relação à pensenidade. O quanto que a gente pensa mal dos outros ainda. E mesmo que você tenha um pensamento contrário, então você pensa contra alguma coisa que a pessoa fez, ou contra algo que você não concorda com o que ela disse. Como que você lida com isso? Sem carregar nas tintas com a pessoa, né? Nas tintas com a pessoa, mas também não ficar ruminando consigo mesma, né? Por isso que eu acho importante a pessoa se posicionar sempre, falar o que ela pensa. Mas aí, nesse posicionamento, ela vai ter que avaliar a intencionalidade dela. O que acontece muitas vezes com uma pessoa que tem um posicionamento mais contundente é que às vezes ela não dosa a intenção, a agressividade e o contrapensene dela. Então, para isso, ela precisa avaliar como é que estão as emoções dela. Então, por exemplo, um grande problema é você se posicionar com uma pessoa na hora que você está irritado. Isso é um problema. Às vezes, você pode elaborar aquilo em um dia. Às vezes, você pode elaborar, mas você não vai ter condição. Às vezes, você vai ter que elaborar aquilo em 1 minuto. Então, isso é importante, porque diz respeito ao desassédio. Então, eu concordo com você, a condição de se posicionar, de falar o que pensa, é importante para não criar ruminações. Por outro lado, a pessoa também não pode vomitar na outra pessoa e assediar a outra pessoa, né? Então, nesse ponto de vista, esses são os treinos que tem. Aquela pessoa que tem mais dificuldade de se posicionar, ela tem que enfrentar essa condição, porque senão ela não banca o desassédio, o assédio que precisa ser feito. Por outro lado, aquela pessoa que tem mais facilidade para se posicionar, ela tem que tomar muito cuidado com essa dose, ela tem que pensar muito bem no que ela vai falar, ela tem que ponderar bastante, né? Então, é um baita desafio que a gente tem e diariamente nós temos situações para exercitar isso. Então, é importante, está falando aí de como que é esse treino de pensenidade. Gente, isso é o nosso dia a dia. No fundo, é o nosso dia a dia. Não dá para a gente ficar dicotomizando mais conscienciologia do nosso dia a dia. Voluntariado do nosso dia a dia. Tudo está interligado e são oportunidades que nós temos para treinar isso. E nós não somos perfeitos, nós vamos errar e vamos ter que lidar bem com esses erros, vamos ter que aprender com isso, né? Sem nos colocar para baixo, achando um momento que a gente está muito bem ou outro momento que a gente está muito mal. Não, vamos tirar isso como um exercício, uma oportunidade para evolução, né? E ter bastante autocrítica para a gente
poder se enfrentar e se avaliar. Uma das coisas que eu acho que mais ajudou em termos de comunidade, a gente poder estar hoje falando de desperticidade em grupo, são as acariações, que é justamente isso. Quando tem um mal-entendido, você colocar as pessoas juntas e ali elas se posicionarem, falarem, assumirem ou não o que elas fizeram de errado. Então teve muita água que passou debaixo da ponte em termos de acariação. E se a gente conseguir desdramatizar o processo de acariação, acho que a desperticidade todo mundo vai caminhar, porque em geral o que a gente observa são pessoas bem intencionadas que ouvem um ruído de conversa, às vezes aquilo aumenta e aí precisa se chamar para fazer o esclarecimento. Por exemplo, na questão da escola de despertos, isso é fundamental. Então, no pré-evento lá, nós tivemos uma situação que a gente teve que se posicionar duramente com algumas pessoas, em função de algumas situações que poderiam atrapalhar o evento. Então, nesse caso, foi feito lá uma espécie de acariação, mas não chegou a esse ponto, mas uma conversa mais dura, em que a gente teve que colocar isso. Olha, vamos falar o que a gente está pensando. Né? Então, a gente tem, às vezes, o jovem tem essa dificuldade. Ah, mas está sendo duro demais. Ah, mas está pegando pesado demais. Ah, mas não precisa disso. Precisa sim, porque senão o assédio vai comer solto. Tem que falar o que pensa, tem que verbalizar, tem que se expressar. Claro, com moderação, com maturidade, mas não pode ficar ruminando, porque o grande problema é isso. Como é que nós vamos ter uma escola de despertos? Lá é uma escola de pseudo-despertos, de pessoas que ficam lá sorrindo, está tudo certo, mas por dentro estão ruminando. Isso não é escola de despertos. Então, isso é uma filosofia que nós estamos colocando lá bem seriamente. Glasnost, falar as claras. E, claro, sem contrapensionizar a pessoa, né, acolhendo todo mundo dentro do possível. Mas aí é importante porque, no caso, para a pessoa ter essa predisposição, ela precisa estar disposta a reciclar também, a ver a si mesma. Só para complementar, eu acho pois que não. um dos pontos que até do objetivo da escola de despertos também, quando a gente fala a questão de desenvolver a especialidade dentro das áreas, essa questão do posicionamento, não deixa também de ser uma forma de você conseguir materializar, de você fixar a sua auto-identidade consciencial. Porque não adianta muita coisa você querer pensar em especificidade se você não pensar em ser autêntico. Sem a autenticidade, a gente não consegue definir o nosso nível de afinidade até para poder fazer também o desassédio, né? Então, isso é uma coisa muito bacana, porque a gente começou a trabalhar com tudo isso. Então, temos diversos projetos da Sinvex acontecendo, projetos de construção, projetos de curso, projetos de desenvolvimento de voluntariado docente. E um dos pontos que realmente tem sido mais batido é o quanto que nós somos autênticos com nós mesmos, né, com a nossa ProEx, e o quanto que nós conseguimos exteriorizar esse nível de autenticidade cosmoética, porque vem essa questão da dosagem, não é chegar a tapa na cara da pessoa, mas justamente não. Demonstrar, pontuar claramente, cosmoeticamente, o porquê, qual a importância de tudo aquilo. E um dos exercícios muito interessantes desse processo de trabalhar com a escola de dispersos, né, de estar montando esse Holopensene, é que você tem a oportunidade de começar a reverberar isso para todos os setores da sua vida. Seja a questão afetiva da dupla, seja a questão profissional. Então, qual o objetivo que eu estou em cada trabalho? Qual o objetivo que eu tomo em cada uma das minhas ações? Quais as consequências? Qual a intencionalidade disso? É o que o Nonato falou mais cedo, é não ser ingênuo, né? É deixar de ser inocente nesse caso. Tudo tem uma consequência, positiva ou negativa. Então, trabalhar com o Holopensene da autodesassedialidade só reforça cada vez mais a identidade assistencial de cada consciência. Página 45, na terceira linha de baixo para cima, poderia falar um pouquinho sobre os tabus relacionados à autodesperticidade? Então, tem um verbete chamado Travão da Autodesperticidade, que tem lá uma listagem de alguns exemplos de tabus da autodesperticidade. Basicamente, é deixar de lado algumas questões de pensamento religioso em relação a isso. Então, a gente vê ainda que existe uma aura de santificação, de exaltação em torno de figuras aparentemente mais evoluídas, né? Então, isso é algo que precisa ser trabalhado. Então, o primeiro ponto é desdramatizar no sentido de que todos, por exemplo, um ser desperto, ele tem pontos a serem trabalhados. Existe uma gradação, existe o iniciante, existe o top, existe, enfim. Então,
esses tabus se criam a respeito disso, do que a pessoa deve ser, de como ela deve se comportar, dos erros que ela comete, como que a gente encara isso, né? Então, isso é uma condição muito séria. Numa situação, eu tive um exemplo bem claro disso. Uma outra pessoa que se posiciona também como condição de desperticidade, aí eu vi uma outra pessoa falando assim com ela: poxa, mas aí a pessoa na reunião falou isso, falou aquilo, não sei o que lá, eu não concordo com essa pessoa, de modo algum, isso é anticosmoético, não sei o que lá e tal. Falei, veja bem, essa pessoa se posicionou, disse o que ela pensava, ela pode estar certa ou pode estar errada, mas ela foi para a casa dela e ela não está assediada, eu te garanto, porque ela banca o desassédio dela. E você está aí ruminando o que a pessoa disse até agora. Então, veja, são essas questões, entende? Qual o problema que você não concordou com o que o cara falou? É um direito seu, é um direito dele falar bobagem também, enfim, ele não precisa ser perfeito, entende? Agora, o mais sério dessa questão da desperticidade é isso, o cara está lá, ele falou o que ele pensa, ele está funcional com o trabalho dele, e o outro está pensando mal. Então, essas são as questões de tabu que a gente tem que ver, entende? O fato de uma pessoa se posicionar com um ser desperto, não quer dizer que você vai concordar com ela 100%, não quer dizer que você vai admirar ela em tudo, não quer dizer que você vai ter empatia com ela, entende? São situações bem diferentes. E esse relativismo, essa condição de ver isso de uma forma mais global, é importante para a gente não criar mistificações e tabus em torno do ser desperto como uma pessoa num pedestal intocável. Não é assim, entende? Entendo, porque ali na página 48, na acabativa, Remissiologia, você fala da imperturbabilidade. Sim. Eu sempre tive curiosidade sobre isso. Uma vez até fiz uma pergunta para o Valdo a respeito disso. Como que essas pessoas mais espertas, como que trabalha esse processo aí? Essa é uma condição importante para o ser desperto. Mas, por exemplo, no DAC, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o professor Valdo coloca como top o evoluciólogo. Em outras situações, ele já falou sobre o serenão. Pela lógica, é isso mesmo. Então, do desperto, se espera que haja algum nível de perturbabilidade. Mas quem que é o amador, quem que é o profissional, quem que é o top ideal, entende? Então, eu acho que o desperto ainda não é o top de linha. Acho que essas consciências mais avançadas, que estão deixando de ser humanas, para virar CLs, provavelmente essas já superaram as reações humanas básicas, Agora, de um ser desperto, você tem que esperar uma reação diferente de um pré-serenão vulgar. Não dá para ser a mesma coisa, Pedro, vamos lá para Alexandre. Queria fazer a sugestão que na interdisciplinologia, por mais que a escola ela é um ambiente intrafísico, da gente pensar também na condição da pré-intermissiologia, de repente inserir, e que você comentasse também essa parte da desperticidade no contexto extrafísico, que tem essa variável aí que é bem importante. Eu vejo que cada vez mais eu começo a observar, eu não vou aqui fazer generalismos, mas eu vou avaliar do meu contexto pessoal, isso pode servir para outras pessoas também, a desperticidade enquanto um meio, para a gente ampliar a nossa intermissão, tanto em termos de tempo quanto em termos de lucidez, para a gente poder cada vez mais desenvolver um trabalho, aprofundar, ir ao nosso passado e ter uma próxima vida com mais parapsiquismo, com condições que possam otimizar mais a nossa lucidez. Então eu vejo essa condição, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Aí eu já recebi várias perguntas assim, tá, e aí, o que você vai fazer da vida agora? Eu vou para a praia. Não. Então, assim, a condição da desperticidade é uma assunção de responsabilidade. E a partir daí, essa condição, ela é um meio para a gente expandir o nosso trabalho, vamos dizer assim, e bancar essa condição de pré-intermissiologia e da nossa próxima intermissão. Então é muito importante isso daí, da pessoa ver que isso vai possibilitar essa condição. Até pegando um gancho, eu queria divulgar que na semana que vem, sexta, sábado e domingo, dias 25 a 27 de julho, nós vamos ter uma outra edição do curso Identificação da Retrosenha Pessoal. Bem em relação com isso, a gente trabalha com 6 mesas, 6 ambientes, um deles é justamente Mega Trafora e Temperamento, para a pessoa se estudar. Outro, processo de grupalidade, para ela fazer essa avaliação. A condição da autobiografia atual dessa vida, o que os elementos da vida atual indicam sobre o passado pessoal. A condição de parapsicometria, quer dizer,
o que nas dinâmicas, nos cursos, na TENEPS, em termos de parapsiquismo, já apareceu com relação ao próprio passado, e uma última mesa sobre para-história, quer dizer, se eu tenho uma vivência retrocognitiva, qual a localização historiográfica dessa vivência? A ideia é fazer a interseção desses elementos para a pessoa começar a ter alguma pista holobiográfica no caso pessoal. Eu quero só reforçar, para finalizar, que a Semana da INVEX está no seu último dia e ela está aberta na parte da tarde para as pessoas conhecerem o campus, para as pessoas assistirem às conferências finais, vai ter um debate e uma conferência com o Pedro, vai haver também a Assembleia Geral a partir das 5h30. Então, quem tiver mais interesse sobre a Escola de Despertos, para conhecer lá o campus, está aberto à visitação nesse momento, ok? E obrigado a todos, obrigado aos teletertulianos, aos nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 53 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Hoje teremos 3 recados. Keiko com programa Verbetografia, Marta Ramiro com primeira semana para científica e Ana Luísa com AMI de Belo Horizonte. Boa tarde. A Enciclo Sapiens IC de Verbetografia convida os tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o seu verbete e a contribuir dessa forma com a Enciclopédia da Conscienciologia a se inscreverem no programa Verbetografia. Nesse caso aqui, na modalidade EAD, ensino à distância. Esse curso tem duração de 3 meses, começa no dia 7 de agosto e termina no dia 30 de outubro. O curso oferece aulas gravadas, que podem ser baixadas e assistidas quantas vezes forem necessárias, aulas online semanais, às quintas-feiras à noite, para fazer o acompanhamento da sua escrita verbetográfica, sessão a sessão, e também tirar as dúvidas com relação ao CONFOR e a utilização da chapa verbetográfica. A inscrição é feita na recepção do CAEC por telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Lembrando que para quem está reciclando, quem está refazendo o curso, tem desconto de 25% e para maiores de 60 anos, 50% de desconto. E também, quanto aos títulos, né? Lembramos a importância de se inscreverem antecipadamente, para já se incluir no Holopensene verbetográfico, e também com relação aos títulos, para ter o seu título já aprovado e começar o curso, né, de modo otimizado. Aqueles que já têm título, que está vencendo ou já venceu, entre em contato conosco, títulos, por e-mail títulos, sem o acento, no plural, @enciclosapiens, com Y e 2 S.org. Obrigada e aguardamos vocês. Boa tarde a todos. O convite é para o teletertuliano que não pode comparecer a Foz do Iguaçu no período de 22 a 27 de julho. Nós vamos ter a primeira semana paracientífica da Conscienciologia e vai ser transmitida online. Alguns eventos poderão ser assistidos da sua casa, no conforto do seu lar. São eles: a segunda qualificação da pesquisa conscienciológica, no dia 22, terça-feira, nos dias 23 e 24, a primeira jornada Cosmovisão da Autopesquisa, e do dia 25 ao dia 27, o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. Além disso, vocês poderão escolher, dentre os 4 minicursos que serão apresentados também, 2. No dia 23 de julho, você poderá assistir Benefícios do Método de Dicionarização, para quem pretende escrever um dicionário, ou então Currículo do Conscienciólogo, com o professor Roberto Almeida. No dia 24 de julho, quinta-feira, você poderá assistir a Técnica do Glossário Neológico Especializado, ou então
profilaxia de erros na escrita de artigos. As informações poderão ser obtidas pelo telefone 045 3525 2652. Repetimos o telefone 045 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Contamos com a sua participação. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Convido a todos para um curso de imersão em Belo Horizonte. O curso é AMI, Imersão na Autopesquisa Multidimensional. Esse curso vai facilitar a conexão com os amparadores, vai também propiciar um ambiente de reflexão para a programação existencial, e ele estará contando com o EPICOM professor Félix Wong, do Rio de Janeiro, mais o apoio de 10 professores da Conscienciologia. O curso ocorrerá no dia 25, 26 e 27 de julho, sexta, sábado e domingo. E para fazer a sua inscrição, você pode ligar para o telefone 031 3222 0056, repetindo, 031 3222 0056, ou fazer a sua inscrição diretamente pelo site www.iipc.org/Belo Horizonte. Aguardamos você neste evento. Para amanhã, teremos o verbete Colégio Invisível da Serenologia, da especialidade Colegiologia, da verbetógrafa Rosimere Vitoriano. Boa tarde.